Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cognição no câncer. Então, assim, a gente sabe que o tratamento do câncer melhorou muito a sobrevida dos pacientes que vivem com câncer. Nos últimos 40 anos, a sobrevida de 50% passou de 1 ano para 10 anos. Ou seja, antes, metade dos pacientes viviam 1 ano e hoje em dia metade dos pacientes tratados para câncer vivem mais de 10 anos. Com isso, a gente também começou a reparar nas complicações do tratamento do câncer. Esses pacientes que sobrevivem ao câncer muitas vezes têm queixas. Um desses problemas que pode acontecer do tratamento do câncer são alterações cognitivas. A gente sabe que queixas cognitivas, por volta de 68% dos pacientes que têm câncer se queixam de alguma questão cognitiva, tem alguma queixa de memória. E 30% dos pacientes com câncer, então metade desses pacientes que têm queixa de memória, tem uma queixa de memória mais moderada ou grave, tem uma queixa de memória mais intensa. Desses pacientes com queixa de memória moderada a grave, metade dos pacientes tem algum tumor no cérebro, tem uma lesão no cérebro que explica essa perda de memória, mas metade tem cânceres em outros lugares que não no cérebro, câncer de mama ou onde quer que seja. E aí, quais são os fatores que estão associados à pior queixa cognitiva? Então, sintomas podem ser do câncer, do tratamento, de toda a situação, né? Sintomas sistêmicos, por exemplo, depressão e fadiga. O fato de ter tumor no cérebro também é um fator de risco para ter uma queixa de memória mais intensa. O sexo feminino, em geral, as mulheres têm mais questões cognitivas relacionadas ao câncer e a quimioterapia. Quimioterapia é um fator de risco para queixas cognitivas. Então a gente chega num conceito que chama chemobrain ou chemofog. O que é isso? É um declínio da performance cognitiva causada pelo tratamento do câncer. No câncer de mama, o câncer de mama é o tumor em que mais foi estudada esse chemobrain. E em pacientes com câncer de mama, 1/3 dos pacientes tem alguma queixa cognitiva depois da quimioterapia. Uma parte desses pacientes melhora logo depois da quimio. Então 15% dos pacientes mais ou menos melhora em 1 mês e 30% melhora em 1 ano. Mas todo o restante, então mais de metade dos pacientes que receberam quimioterapia para câncer de mama tem alguma queixa cognitiva que permanece mesmo depois de 1 ano. E o mecanismo dessa piora cognitiva é por inflamação sistêmica causada pelo próprio câncer, mas potencializada pela quimioterapia, maior estresse oxidativo, liberação de substâncias que estão no tumor causadas por essas medicações que acabam afetando o sistema nervoso central, em especial o hipocampo, e também porque esses quimioterápicos acabam diminuindo a capacidade do cérebro de se regenerar. Então você tem uma lesão cerebral por todo esse estresse causado pelo câncer e pelo tratamento e uma dificuldade do cérebro se regenerar. Quais são os quimioterápicos que estão mais associados a isso? Então a gente tem a doxorubicina, os taxanos, as platinas, o metotrexato e a fluorouracila. São os principais quimioterápicos que estão relacionados com declínio cognitivo, com piora cognitiva depois do tratamento do câncer. As terapias hormonais também podem causar uma piora cognitiva, especialmente porque vários dos hormônios que são bloqueados por essas terapias são neuroprotetores, então você tira um fator neuroprotetor no cérebro. As imunoterapias e os tratamentos mais novos também podem piorar a cognição por meio de inflamação que acaba acometendo o sistema nervoso central. Esse assunto ainda tem muito pouco estudo sobre isso e a gente tem poucas maneiras de acessar objetivamente e avaliar mais objetivamente essa causalidade entre a quimioterapia e a perda cognitiva. Mas tem algumas coisas que são promissoras em termos de exames. A gente tem o NFL, que é um marcador de lesão neuronal, que é um exame que está disponível comercialmente e que a gente pode estimar o nível de lesão cerebral que um tratamento de câncer pode estar gerando. Além disso, tem alguns exames de imagem que também podem ser úteis nessa investigação. Em especial, o PET
FDG, que avalia o metabolismo cerebral de glicose. Quanto ao tratamento, a gente não tem nenhum grande estudo, a gente tem pequenos estudos de algumas medicações e alguns desses estudos sugerem algum benefício, mas nada muito conclusivo. O que a gente pode tentar para esses pacientes em termos de remédio? Então, em primeiro lugar, é importante tratar qualquer transtorno de humor que ele teve, então os antidepressivos são uma classe de medicações importante a gente tentar nesses pacientes. Alguns anticolinesteráticos, que são os remédios que também são usados para o Alzheimer, também podem ser tentados. Existe alguma evidência da donepezila em declínio cognitivo pela quimioterapia e em alguns estudos pequenos teve melhora de alguns aspectos da cognição com a donepezil. Outra classe de remédios também tem alguns pequenos estudos, são os estimulantes, então o metilfenidato ou modafinil, também são medicações que pode ser que tenham algum benefício. Além disso, é importante um bom acompanhamento multidisciplinar também, especialmente com neuropsicólogos, para fazer uma reabilitação cognitiva e fazer um treinamento cognitivo para ajudar na recuperação desses sintomas. Acho que era isso que eu queria falar por hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo. Um abraço.